Essa é suspeita, né, gente? Boa noite, igreja. Boa noite, você que está na sua casa. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Você que num outro dia, numa outra ocasião, estiver assistindo, ouvindo essa mensagem. E o meu desejo é que Deus te abençoe. O meu desejo é que Deus fale ao seu coração. O meu desejo é que a gente tenha hoje uma experiência com Ele, Deus, por meio da meditação da palavra. Eu sempre que aqui estive, eu dividi com a igreja que a motivação que normalmente tenho para dividir algo com a igreja é fruto daquilo que normalmente tem ocupado meu coração e minha mente, nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, nos meus bate-papos em casa com a família a respeito das coisas do reino. Então, eu gosto muito de dividir aquilo que no momento ocupa o meu coração. E a gente vive um momento que não importa onde a gente vá, um assunto é meio que comum em todo lugar, que é a pandemia, a situação em que a gente se encontra, aquilo que estamos vivendo. E uma coisa eu tenho percebido, uma pergunta ronda diversos lugares, isso não só dentro da igreja, fora da igreja. As pessoas têm se perguntado, eu já assisti a alguns debates sobre isso, de como nós seremos depois desse período. Você, por certo, já deve ter presenciado alguém conversando a respeito disso, especulando a respeito disso, de como nós seremos após a pandemia. Depois que passar isso tudo, como será o ser humano pós-pandemia? E quando a gente pensa na igreja, eu também já assisti a alguns pastores, alguns debates onde as pessoas especulam de como serão os cristãos depois da pandemia, como será a igreja depois da pandemia. E a verdade é que pode ser a mesma coisa, pode ser melhor e pode ser pior. Só Deus sabe, não é verdade? Eu tenho alguma expectativa com relação a isso, tenho algumas preocupações, não tenho tantas certezas, mas a verdade é que quando pensamos numa resposta a esta pergunta, a verdade é que só Deus sabe. Eu tenho certeza que você tem algo aí no seu coração a respeito dessa questão, que pode ser verdade, pode não ser verdade, pode acontecer, pode não acontecer. E mesmo com pouca certeza e não querendo ser pessimista, não me encare como um pessimista, eu quero dividir com a igreja algumas preocupações que são fruto das observações que fiz enquanto me aventurava a fazer previsões dentro desta mesma direção. Como será a igreja, como seremos nós cristãos depois da pandemia? Para tanto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 4. Aproveitando enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu gostaria de pedir à minha esposa, por gentileza, que providenciasse um copo d'água para mim. E enquanto ela faz isso, e você encontra aí na Bíblia Sagrada o texto que indiquei, 1 Coríntios, capítulo 4. Deixa-me eu contextualizar um pouquinho vocês acerca do que vamos ver. Não só o capítulo 4, quando a gente pensa na primeira carta de Paulo aos Coríntios, os 4 primeiros capítulos, eles estão debaixo de um assunto. Que assunto? Uma divisão. Havia uma divisão na igreja por conta de um grupo de pessoas estarem em torno de um líder, e outro grupo em torno de outro líder, e outro de outro líder. Ou seja, resumindo em miúdos, haviam pessoas que diziam o seguinte: olha, eu sou de Paulo. Outros diziam assim: não, eu sou de Apolo. E outros diziam assim: não, eu sou de Pedro. E assim vai. Havia um ambiente naquela igreja, relatado aqui em especial nos primeiros 4 capítulos, de divisão. E é esse texto que nós vamos ler no capítulo 4, a partir do versículo 1,
que vai dar continuidade dentro desse contexto que coloquei para os irmãos, em que a igreja estava dividida em torno de determinada pessoa. Então diz assim o verso 1 do capítulo 4 de 1 Coríntios. Portanto, que todos nos considerem como servo de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu mesmo me julgo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele, o Senhor, trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim, é Paulo falando, e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Vou repetir, não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento do outro. Vou repetir esse verso. Irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo, por amor de vocês, que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Você pode fechar os seus olhos e junto comigo orar, você aí na sua casa, se também puder fazer isso, buscar a Deus conosco, nós aqui na igreja, você aí na sua casa ou em qualquer outro lugar onde você estiver, eu te desafio, te convido, te convoco a orar junto comigo. Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de ler uma porção da Tua Palavra e nós cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz, que a Tua Palavra ela não volta vazia, que a Tua Palavra nos abençoa em diferentes circunstâncias, nas nossas muitas diferentes necessidades. Há, Senhor Deus, uma múltipla maneira do Senhor agir em favor de nós com uma única palavra. A Tua multiforme graça nos alcança, nos abençoa, nos toma, fala conosco, nos edifica, nos transforma, e nesse momento nós te pedimos, aonde esta palavra chegar, que chegue junto à ação do Teu Espírito, que o Teu Espírito possa estar movendo os nossos corações, o coração da igreja, que Tu possas nos abençoar hoje aqui neste lugar. Eu te peço isso, Senhor Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Amém mesmo ou não? Estou sentindo um amém assim meio michuruco. Queridos, eu quero, junto com vocês, propor aqui o seguinte tema: a personificação da verdade fora das Escrituras e seus efeitos. Vou repetir: a personificação da verdade fora das Escrituras e seus efeitos. Para a gente ficar todo mundo na mesma página, vai que alguém tenha dúvida, mas afinal de contas, o que é personificação? Alguém pode estar assistindo em casa, ou presenciando em casa, daqui a algum tempo está acessando essa mensagem via YouTube, enfim. Para que a gente fique todo mundo na mesma página, não fique dúvida, a descrição técnica para personificação diz o seguinte, que a personificação ocorre quando um indivíduo que representa, simboliza ou faz alguma coisa que não tem existência própria, existem apenas na concepção da mente. Vou dar um exemplo claro
para me fazer entendido aqui depois dessa explicação técnica. Às vezes, quando chega alguém próximo a onde estamos, e essa pessoa é uma pessoa muito bondosa, é muito comum, alguém já viu, tenho certeza que alguém aqui já viu, eu já presenciei, alguém dizer o seguinte: fulano é a bondade em pessoa. Você já ouviu alguém ser descrito dessa forma? Fulano é a bondade em pessoa. Tenho certeza que aqui mesmo da igreja você já conhece algumas pessoas assim. Eu sempre me recordo de uma experiência, por exemplo, que eu tive com o irmão Dirk lá em Volta Redonda. Me perguntaram acerca dele e a definição que deram foi exatamente essa. Me perguntaram: o senhor Dirk ainda está vivo? Eu falei: tá, firme e forte. E aí esse homem que me fez a pergunta, um militar, disse assim: rapaz, aquele homem é a bondade em pessoa. Certa vez eu ouvi alguém se referindo a Hitler, por exemplo, como sendo a maldade em pessoa, ou seja, a maldade personificada em uma pessoa. Há exemplos bíblicos, por exemplo, Jesus em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a pessoa de Cristo personifica a verdade. Entenderam? Todo mundo entendeu? Estamos na mesma página? Agora, quando que a personificação da verdade pode ocorrer fora das Escrituras? E quais os efeitos que isso pode gerar no seio da igreja? Eu queria levantar aqui duas questões, eu não vou detalhar, porque se eu me atrevesse a isso, por certo, eu ia causar polêmica, e não é esse o objetivo. Mas a gente pode perceber isso acontecendo em duas circunstâncias muito comuns nos dias de hoje. Até porque eu eu tenho certeza que nunca fomos tão virtuais, tão online como temos sido nesse dia. Eu, particularmente nesse período de pandemia, hoje é a terceira vez que estou na igreja, pastor. Vim uma vez acompanhando a Renata, aquele dia eu quase não falei, foi um choque para mim muito grande, não era nem culto presencial, era todo ele transmitido pela internet, e foi um choque para mim chegar aqui, encontrar a igreja vazia, e só as pessoas operando para fazer o culto chegar nas nossas casas. Depois eu vim uma outra vez, quando eu e a Renata tivemos a oportunidade de falar enquanto casal. E hoje está sendo a terceira vez. Fora isso, tudo se deu online. Tudo se deu via internet. Então, nos últimos 12 meses, por exemplo, nós nunca fomos tão virtuais como temos sido. E dentro desse mundo virtual, dois debates são muito presentes e muito fortes, muito acalorados. O debate teológico e o debate político. Não vou entrar em detalhe em nenhum dos dois, mas para exemplificar esses dois. A verdade, li isso e gostei muito, a verdade quando dita qualifica alguém. A verdade, quando dita, qualifica quem disse a verdade. Porém, o que está acontecendo com a gente hoje? Quando eu digo a gente, é todo mundo. Todos os que estão nas redes sociais, todos os que estão online, todos os que estão dentro desse universo que fomos obrigados a participar por conta das circunstâncias. O que está acontecendo hoje? Vivemos em tempos onde a verdade não tem valor, caso não venha dos lábios de quem personifica a verdade. Vou dar um exemplo para vocês na Bíblia. Em Mateus, no capítulo 16, tem uma narrativa muito legal. Depois vocês podem conferir todo o capítulo. No capítulo 16, no verso 16, Pedro diz o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação, ela ocorre por conta de uma pergunta que Jesus faz. Jesus pergunta aos discípulos: o que as pessoas lá fora dizem a meu respeito?
Quem eu sou para as pessoas que estão lá fora? O que as pessoas andam dizendo acerca de quem eu sou? E aí os discípulos explicam, um diz que tu é o profeta, outro diz que tu é Elias, outro diz que tu é João Batista. E aí então Jesus devolve a pergunta para eles: e vocês? O que vocês dizem acerca de mim? E aí Pedro toma a palavra e pronuncia esse versículo aqui do capítulo 16, verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que no mesmo capítulo, gente, vou repetir, no mesmo capítulo, o mesmo Jesus com o mesmo Pedro vive uma experiência bem diferente mesmo. Lá no verso 23, Jesus vai dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mesmo capítulo, duas experiências tão diferentes entre duas pessoas, Pedro e Jesus. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês: Pedro está certo ou Pedro está errado? Pode falar. Pedro está certo ou Pedro está errado? Eu vou dizer para vocês o seguinte: Pedro está certo e Pedro está errado. Pedro está certo quando Jesus diz que ele está certo. E Pedro está errado quando Jesus diz que ele está errado. O que a gente percebe aqui nesse texto? Só Jesus, conforme o texto lá que a gente viu de João 14,6, só em Jesus temos a verdade personificada. Eu, você e qualquer outro ser humano podemos ou não estar alinhados com a verdade. Mas a verdade não é verdade porque foi eu que disse. A verdade não é verdade porque foi Pedro que disse. A verdade não é verdade porque alguém disse. A verdade é verdade e ponto. Se um mentiroso disser uma verdade, ela se torna mentira? Sim ou não? É isso que a gente tem visto nas redes sociais? Hoje, o que é verdade nas redes sociais? O que vem dos lábios daquele em que, para mim, a verdade se personificou. E aí, o que é dito por alguém, mesmo que sendo verdade, tornou-se mentira, porque ele não tem credencial, ele não tem credibilidade para falar a verdade. E a verdade não é o que eu digo, porque sou eu que digo. É o que eu digo porque é verdade e pronto. Jesus é a verdade. E se eu tento atribuir a fala de alguém como sendo a fala de verdade, sem que essa esteja alinhada com a verdade que é Jesus, eu estou incorrendo num grande erro. Isso é idolatria, gente. Temos idolatrado pessoas, tanto no debate político, como no debate teológico. Para muitos de nós só é verdade se vem do fulano. Porque se vier do Beltrano é mentira, eu não quero nem ouvir. Nós deveríamos estar preocupados em saber se o que está sendo dito está alinhado com Jesus ou não. Porque o mesmo Pedro, num mesmo capítulo, tem uma experiência onde ele diz a verdade. E Jesus disse para ele: parabéns, Pedro. E no mesmo texto, ele comete um erro, e Jesus diz para ele: você está errado, Pedro. O que é verdade então? É o que o Paulo Márcio diz? É o que o pastor Celso diz? É o que a nossa denominação afirma? É o que a teologia que abracei ensina? É o que o político com o qual eu me identifico pronuncia? Todos esses que citei erram e acertam. Quando eles acertam? Quando aquilo que eles pronunciaram, aquilo que eu pronunciei, aquilo que você pronunciou, está alinhado com a verdade que é Cristo.
Se tudo que vem de alguém em quem eu personifiquei a verdade é verdade para mim, isso é idolatria. Eu, você, João Calvino, o Papa, Jacó Hermínio, o presidente, o ex-presidente, todos nós erramos e acertamos. Nós não somos, nunca seremos a personificação da verdade. A verdade condicionada a um de nós é idolatria. Cristo é a verdade. Só em Cristo há 100% de verdade. Só em Cristo não há mentira. Só. Nas redes sociais, a rotina é... E, gente, eu quero dividir isso com vocês. Eu disse para vocês, olha, sem querer, lá no início da mensagem, sem querer ser pessimista, algumas preocupações me rondam o coração. Algumas preocupações me rondam o coração. E estas preocupações têm gerado em mim cuidado, mais zelo com as coisas de Deus. E se eu conseguir transmitir isso hoje para você, eu me dou por satisfeito. Porque nós não podemos ser um entre nós e outro nas redes sociais. Isso está adoecendo o povo de Deus. Nós não podemos ser um aqui e outro nas redes sociais. Ainda essa semana, 3 pessoas por quem eu tenho enorme admiração, extremamente esclarecidas, pessoas que vocês aqui conhecem, que eu conheço, que nós amamos, estavam se agredindo e se ofendendo nas redes sociais por causa de uma outra pessoa que para ela personifica a verdade. Tudo que vem dela é verdade, tudo que vem do outro é mentira. E a gente está nessa idolatria. Sem querer julgar o lugar de onde vim, antes de ser um cristão protestante, eu estava num lugar e lá eu me julguei um idólatra. E vim para cá. Hoje, quando eu olho para esse tipo de coisa acontecendo no seio da igreja, no nosso meio, e eu não vou falar de outras igrejas, de outras religiões, eu estou falando da gente, nós cristãos, protestantes, evangélicos, nós batistas, estou falando da gente. Quando eu olho o que eu tenho visto nas redes sociais, o que tem de gente ferida, porque a maioria de nós não está aqui no templo, está no online. E o que a gente tem visto é a idolatria, a semelhança do que a gente via lá na igreja de Corinto, relatada nos 4 primeiros capítulos. Uns dizendo, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro. Uns personificavam a verdade na vida de Paulo. Que era verdade? Aquilo que vinha de Paulo. E aí então eu rejeito tudo que é de Apolo. O que é verdade? O que vem de Apolo. Então o que não é verdade vem de Paulo. Então eu rejeito tudo que vem de Paulo. E aí a igreja estava dividida, porque a igreja daquele tempo, da cidade de Corinto, resolveu não olhar para a figura do Cristo e personificar a verdade na pessoa de Paulo, de Pedro, de Apolo. E a gente tem vivido isso. Quando a gente pensa no debate teológico nas redes sociais, arminianos e calvinistas se ofendem, um chamando o outro de herege. E o debate acalorado faz com que eles faltem o respeito uns com os outros. Ofensas que eu já vi, testemunhei de líderes cristãos, não merecem, e eu não vou repeti-las aqui no templo. Tamanha agressividade, falta de respeito, sobretudo falta de amor. Quando a gente pensa no debate político, é daí para pior. Grupos que se identificam com a direita, agredindo grupos que se identificam com a esquerda e vice-versa. E um dizendo para o outro, vocês são servo do diabo. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Resumo de tudo isso que tenho observado.
Pastor, eu sou de um tempo que ser cristão, eu quando me converti, vai fazer 30 anos, aqui nessa igreja, o que era ser cristão para mim? É assim que eu sempre entendi. Ser cristão é aquele que segue e serve a Cristo e tem a Bíblia como regra de fé e prática. Estou errado ou estou certo, pastor? Eu estou errado ou estou certo, igreja? Ser cristão para você é algo diferente disso? Ou ser cristão te condiciona a um posicionamento político ou a uma teologia? Porque hoje, quando a gente olha para as redes sociais, não basta eu dizer que creio em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, anunciar que foi Ele que me tirou de onde eu estava, que foi Ele que me fez nova criatura, que foi Ele que perdoou os meus pecados. Isso não basta mais nas redes sociais. Eu tenho que dizer que eu sou adepto a esta teologia, ou aquela teologia, ou que eu sou de direita, ou que eu sou de esquerda, e o cristianismo ficou condicionado à minha teologia e ao meu posicionamento político. Cristo me basta. Vou repetir. Cristo me basta. E eu vou repetir para você. Não me importa se você tem identificação com um partido da direita ou com um partido da esquerda. Eu te amo, meu irmão. Ouve o que eu estou te dizendo. Eu te amo em Cristo. Haverá um dia, o texto que nós lemos diz que não se precipitem em julgar. O dia em que o Senhor vier, Ele vai sondar os corações. Até que isso aconteça, eu vou te amar. Eu posso estar certo nas minhas escolhas, mas eu também posso estar errado nas minhas escolhas, mas eu posso te amar. Você não é cristão por causa da teologia que você abraçou. Você não é cristão por causa do alinhamento político que você resolveu abraçar. Você só é cristão se você segue a Cristo Senhor Jesus, o tem como teu único e suficiente Salvador e tem a Bíblia como regra de fé e prática para você. Isso te faz um cristão. Amém? Isso te faz um cristão. Esse dia eu comecei a conversar com um rapaz, no particular, porque você pode visitar as minhas redes sociais, eu falo um pouco de filme, falo muito sobre a garotada aqui, o pessoal da Uniad, falo muito do meu time e ignoro esse debate político e teológico. Mas por ocasião dessa recente invasão ao Capitólio, lá ao Congresso norte-americano, eu presenciei um irmão em Cristo nosso dizer o seguinte acerca do ex-presidente norte-americano, porque até nessa a gente está entrando, a gente virou até norte-americano, a gente compra a briga dos americanos. Tem brasileiro brigando por causa do Biden e do Trump. Está nesse nível, é um absurdo, mas está nesse nível. E aí, presenciando lá a troca de ofensas e grosserias do povo cristão, um que era simpatizante do Donald Trump, mesmo depois daquele discurso que antecedeu aquele absurdo que aconteceu nos Estados Unidos e que vitimou 5 pessoas, um irmão em Cristo nosso disse o seguinte: nenhum outro presidente norte-americano defendeu tanto os cristãos pelo mundo. E depois eu conversei no particular com ele. Meu querido, o cristianismo não chegou até os nossos dias porque algum chefe de Estado nos protegeu. Ao contrário, apesar das perseguições de inúmeros governantes, nós chegamos até aqui. Muitos dos nossos irmãos em Cristo, ao longo de toda essa história gloriosa, morreram por conta disso. O cristianismo não chegou aos nossos dias porque fomos protegidos por este ou por aquele governo. O cristianismo chegou aos nossos dias porque cristãos foram cristãos.
Porque cristãos acreditaram na Bíblia, acreditaram na missão que tinha de pregar o Evangelho e viveram. Viver o cristianismo perpetua o cristianismo. Eu não preciso de um chefe de Estado. Eu não sei se você precisa. E se precisa, reveja o seu conceito. Eu não preciso de um chefe de Estado para que a mensagem do Evangelho siga adiante. Queridos, vai ler sobre a China, sobre o mundo, lá, a Coreia do Norte, vai ver sobre os países fechados muçulmanos. Eles não conseguem frear o cristianismo. Não conseguem. Nunca conseguiram e não conseguirão. Por indicação do Charles aqui da igreja, há 2 semanas atrás eu vi o filme Paulo o Apóstolo. Quantos aqui viram? Que delícia aquele filme. Impressionante o que viveram os cristãos daquela época. Roma, com todo aquele poderio, com todas as ameaças de morte, com tanta gente que morreu, não freou o cristianismo. Nós não precisamos de um chefe de Estado ao nosso lado. Não importa de quem a gente esteja falando, eu nem vou citar nome, eu vou citar posição. Nós cristãos não precisamos de um chefe de Estado ao nosso lado. Basta tão somente que eu e você sejamos crentes em Jesus Cristo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, inclusive nas redes sociais, porque nós não podemos ser um aqui dentro e outro no mundo virtual. Não podemos. Aquilo que a gente diz lá agride as pessoas, ofende as pessoas, mas também pode abençoar as pessoas. Depende de você. Depende do que você quer ser no reino. Para que não fique dúvidas, tá, gente? Para que não fique dúvidas acerca do que eu estou falando, quero reforçar. Eu estou falando de nós. Talvez você nos ouça agora e fale assim, poxa, mas eu nem pertenço a uma igreja. Então eu quero que você saiba que se você está enxergando uma igreja diferente, não é esse o plano de Deus. Não é esse o plano de Deus. Então, é para você aprender conosco também. Os cristãos, nós, daqui desta igreja, de todo qualquer lugar, nós precisamos estar alinhados com a verdade personificada em Cristo. O que Jesus, se você disse algo e Jesus disse através da palavra que você está certo, você está certo. Se você está errado, você está errado. E ponto final, gente. Somos adoradores no templo, enquanto online temos sido idólatras. Isso tem que acabar, gente. Isso precisa acabar. Quero ler de novo, e eu quero que você preste atenção nos versículos 5 e 6 do texto que eu escolhi para que nós estivéssemos meditando hoje. Portanto, preste atenção em que Paulo está dizendo no verso 5. Portanto, capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele, o Senhor, não eu, não você, não aquele que você personificou como verdade, Ele, o Senhor, trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Quem fará isso? Ele, o Senhor. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Verso 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo. Paulo, falando dele e de Apolo. Por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Vou repetir. Não
ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento de outro. Não ultrapasse o que está escrito. Temos feito isso com bastante constância. Temos feito isso com bastante constância. Quando eu digo que hoje as pessoas estão sendo condicionadas e aceitas como cristãos por determinado grupo, por conta da sua teologia ou por conta do seu posicionamento político, a gente está colocando a personificação da verdade, não na pessoa de Cristo, mas num outro ser humano, numa outra ideologia, numa outra teologia. Se Cristo diz que você está certo, você está certo. Se Cristo diz que você está errado, você está errado. Cristo é o nosso referencial. Cristo é o nosso referencial. Eu quero encerrar. Eu estou lendo um livro chamado Igreja Centrada, de um teólogo chamado Timothy Keller. Eu tenho adquirido algumas obras dele, tenho achado assim, bem interessante, tem me abençoado bastante. E na página 38 desse livro, ele cita um outro pastor e traz a seguinte palavra: os relacionamentos entre cristãos formam o critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles é mesmo verdadeira ou não. Pois Jesus afirmou que uma comunidade de amor é necessária para que o mundo saiba que Deus o enviou. Vou repetir o que está escrito. Os relacionamentos entre os cristãos formam um critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles quem? Os cristãos, é mesmo verdadeira ou não. Pois Jesus afirmou que uma comunidade de amor é necessária. Repita comigo, é necessária. Uma comunidade de amor é necessária para que o mundo saiba que Deus o enviou. Você crê nisso? Por que eu estou dividindo isso com vocês, igreja? Depois de tanto tempo, né, longe de vocês, com saudade de vocês, doido para estar aqui com vocês. Alguns dos adolescentes eu não via há tanto tempo e é ruim não poder abraçar. É porque essas coisas têm me incomodado. E porque tem me incomodado, tem gerado em mim zelo, cuidado. Se o Espírito Santo gerar em você, no seu coração, um incômodo tal que produz em você cuidado com a igreja, cuidado com o teu próximo, cuidado com as coisas de Deus, cuidado com a palavra. Se o Espírito Santo gerar um desconforto no teu coração, que o fruto dele seja cuidado a partir de agora, eu diria para você que eu acredito ter cumprido o meu papel hoje aqui, porque é isso que Deus tem feito no meu coração. Ele tem me gerado preocupação com o que eu tenho visto, e a preocupação que isso tem, que tem surgido no meu coração também tem gerado cuidado. Cuidado com o que digo, cuidado com o que escrevo, cuidado com os meus posicionamentos. É lógico, queridos, eu tenho meu posicionamento político. Estou no meio desse turbilhão aí, porque eu não estou nem do lado nem do outro. Mas eu tenho os meus posicionamentos políticos. Também tenho os meus posicionamentos teológicos. Não me identifico 100% com um, nem 100% com o outro. Aliás, falando em posicionamento teológico, eu acho uma pena que a gente tenha resumido a obra de Calvino à questão da predestinação, com a qual eu não concordo, mas a obra de Calvino é maravilhosa. Tem muita coisa rica e há um reducionismo da obra rica que ele produziu, porque só se fala nisso. Também não concordo com tudo que Jacó Hermínio disse.
Mas tem coisa que eu concordo e abraço para mim. Mas não é isso que me faz cristão. O que me faz cristão é que há quase 30 anos atrás, eu entrei nessa igreja, ouvi uma mensagem, e me lembro da mensagem até hoje. O pastor pegou um título de uma música secular, que dizia: eu me amo, eu não consigo viver sem mim. E ele pregou aqui nessa igreja, e eu fui para casa e nunca mais parei de ter vontade de voltar. E aí eu comecei a frequentar a escola bíblica. E aí eu comecei a conhecer a Bíblia, e eu nunca mais tive vontade de parar de conhecer. E aí um dia eu cheguei para o meu pastor: pastor, eu nunca levantei a mão e fui lá na frente, mas eu quero ser batizado. Eu posso ser batizado, pastor? O pastor falou: pode. E aí eu falei: eu quero me batizar. E eu tinha um cabelo aqui assim, e ninguém nunca me tratou olhando de rabo de olho, com preconceito. Eu fui amado dentro dessa igreja, mesmo muito diferente. Depois eu cortei o cabelo, virei uma pessoa normal, né, pastor? Mas eu sempre acreditei que aquela experiência com Cristo, aquela experiência com a palavra, aquela experiência com a igreja, foi aquilo que me tornou cristão, pastor. E estão tentando me dizer que não, que ainda falta o meu posicionamento político, que ainda falta o meu posicionamento teológico. Cristo me basta, igreja. Cristo me basta. Só, mais nada. Não tentem me convencer de que eu preciso de mais do que Cristo fez na cruz, porque não vão me convencer. Cristo me basta. Eu não preciso de um advogado para me defender e me proteger. Cristo é meu advogado. E a igreja está perdendo essa visão, está deixando isso escorrer entre os dedos. É isso que a gente tinha que estar pregando, mas a gente está pregando teologia deste ou daquele. A gente está pregando posicionamento político deste ou daquele. Igualzinho a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uma igreja dividida em torno de pessoas, enquanto deveria estar unidas em torno de Cristo. Vou repetir, os 4 primeiros capítulos revelam uma igreja dividida em grupos em torno de pessoas, quando deveriam estar unidas em Cristo. É assim que eu me sinto em igreja. Um com você em Cristo Jesus. Vou repetir, eu me sinto igreja. Um com você em Cristo Jesus. Querido, se você que está aqui, ou você que me vê em casa, tem condicionado a verdade a alguém, isso é idolatria. Vou repetir, isso é idolatria. Só Cristo é a verdade. Só em Cristo há 100% de verdade. Só em Cristo não há mentira. E se você que me ouve, ou você que está aqui, entendeu isso, e ainda não fazia parte da igreja, pode vir para a igreja, querido. E viva a sua igreja, e viva a sua vida como igreja, em torno de Cristo. Isso te basta, mais nada. Cristo nos basta, igreja. Cristo te basta? Sim ou não? Cristo te basta?